Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus o Cristo. Amém? Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, vamos abrir a palavra do nosso Senhor no livro do 1 Pedro, capítulo 3, 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 3. Nós estaremos lendo do versículo 10 ao 12. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10 ao 12. Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Amém? Amém. Eu gostaria de ler também para vocês na versão da Nova Bíblia Viva, que diz assim: se vocês quiserem uma vida feliz e boa, mantenham o domínio sobre a língua e guardem os lábios de dizerem mentiras. Desviem-se do mal e façam o bem. Procurem viver em paz e façam tudo para alcançá-la. Pois o Senhor está observando seus filhos, atento às suas orações. Mas o rosto do Senhor volta-se contra aqueles que fazem o mal. Amém? Amém. Queridos, o título dessa palavra de hoje é: devemos guardar os lábios de falarem dolosamente. E o objetivo vai trazer para a gente a importância de evitar o falar doloso. A importância de que cada um de nós também comecemos a sondar os nossos corações. Muitas vezes nós já chegamos perto de determinados irmãos ou de algumas pessoas de uma forma intencional e consciente, sabendo muito bem o que a gente vai falar, e no fundo, a nossa intenção, ela tem uma má fé, ela está recheada e banhada de má fé. Nós estamos assim, cheios de desejos de matar no coração daquela pessoa a vida de uma outra pessoa. E é isso que leva o falar dolosamente. Esse engano cruel, essa coisa intencional e consciente do nosso coração. Por isso que o objetivo dessa palavra, além de nos levar a ver a importância do evitar esse falar doloso, também é importante que a gente comece a prestar atenção nas inclinações perversas e carnais do nosso coração. E um dia desses, há uns tempos atrás, eu estava na minha casa e eu olhei por trás da pequena janela do meu banheiro e avistei assim um pôr do sol lindo, 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 lindo. Um céu alaranjado, parecia uma pintura, uma coisa assim, uma obra de arte. E ali eu comecei a adorar o Senhor, eu comecei a agradecer ao Senhor, ao mesmo tempo que eu pedia perdão ao Senhor. Porque nesse dia eu estava especialmente sobrecarregada dentro do meu coração. Eu estava pensando coisas desagradáveis, pensamentos tacanhos, palavras tolas, sabe? Palavras frívolas, palavras que muitas vezes fazem com que você, sem se aperceber, e às vezes se apercebendo também, faz com que tantos espíritos imundos saiam pela sua boca. Quando eu pensei nisso, eu fiquei assim arrepiada, vendo a seriedade das nossas palavras, daquilo que a gente pode estar fazendo através dessas malditas palavras que muitas vezes nós falamos, não é? E os nossos desejos, os pensamentos, essas coisas que têm nos consumido também de ansiedade. Então, naquele momento, eu comecei a colocar tudo aquilo diante de Deus, tudo aquilo que estava ali no meu coração, diante daquela paisagem, daquela coisa tão linda, e comecei ali a adorar o Senhor, comecei a pedir perdão, e aí me veio uma passagem do apóstolo Paulo, que está em Filipenses, no capítulo 3, versículo 13 e 14, onde Paulo diz assim: irmãos,
quanto a mim, não julgo havê-la alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E aqui nós encontramos a motivação da vida de Paulo. Nós sabemos que Paulo foi arrebatado ao paraíso. Sabemos que Paulo ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. E ali Paulo resolve que sua vida inteira, pela graça de Deus, estaria completamente voltada para a resolução de avançar com toda determinação e finalmente chegar ao céu e ver Cristo face a face. Um pequeno vislumbre, uma fagulha levou o nosso amado irmão Paulo a tamanha determinação. E ali, parada diante daquele pôr do sol incrível, aquela visão linda, eu fiquei assim, extasiada. Disse, Deus, mesmo diante de um mundo tão corrompido e caído, eu me senti envergonhada, sabe, irmãos, dos meus pensamentos, das minhas atitudes, dos meus desejos, e mais envergonhada ainda das minhas palavras. E ali, em meio ao arrependimento, em meio à adoração, eu pude sentir o socorro do Senhor vindo em minha direção. E ali, imediatamente, o meu coração ficou repleto de paz, de descanso, de alívio. Eu encontrei aquilo ali e agradeci ao Senhor por aquele momento, pelo socorro e pela atenção dele. E a gente vê nessas exortações de Pedro, no texto que nós lemos no início, o que é que ele traz para a gente, para aqueles que querem viver uma vida feliz e uma vida boa. Ele vai dizer, manter o domínio sobre a língua, guardar sobretudo os lábios de falar mentira. Meus irmãos, nós temos um compromisso, nós temos uma responsabilidade. Sabe, nós somos o sal da terra, nós somos a luz. Cada um de nós aqui tem uma participação importante. Você é testemunho, sempre, na vida de uma outra pessoa. Você está sempre sendo observado, você está sempre sendo analisado. Que exemplo você tem deixado? Que legado você está deixando através das suas atitudes, através das suas palavras? O pastor orou aqui, purifica os lábios dela. Eu disse, Deus, que coisa profunda é isso. Purifica, Senhor, os meus lábios. Mas para que os nossos lábios sejam purificados, a nossa mente precisa ser transformada pela renovação do nosso entendimento. E só através da palavra de Deus isso vai acontecer. E haverá esse arrependimento, haverá essa transformação, haverá essa mudança. E aí automaticamente você vai encontrar o descanso, você vai encontrar a paz, você vai encontrar o alívio e você vai parar de estar matando pessoas e pessoas no coração dos outros. Você vai parar de estar agindo com má fé, agindo de forma enganosa, de forma assassinamente consciente, aquela maldade que existe no coração do ímpio, que muitas vezes está dentro do nosso coração também. Então nós precisamos atentar para essas coisas, manter o domínio sobre a língua, guardar sobretudo nossos lábios na mentira, confrontar, se confronte, sabe? Confronte a você mesmo. O que está acontecendo com você? Por que eu estou agindo assim? Por que eu estou desejando isso? Por que eu estou invejando aquilo? Por que eu estou querendo o lugar do irmão? Por que isso? Se analise, se questione. Você é inteligente. Outra coisa, outra exortação de Pedro: desviar-se do mal e fazer o bem. Oh meu Deus, omissão é um pecado muito grave, meus queridos. E deixar de fazer aquilo que a gente sabe que precisa fazer deve nos incomodar muito. Viver em paz e fazer tudo para alcançar essa paz. E não esquecer que o Senhor está observando os seus filhos e atento a todas as suas orações. E Ele vai voltar-se também contra aqueles que fazem o mal. Sabe o que é você estar clamando, estar pedindo, estar implorando ao Senhor?
Mas infelizmente o Senhor está com o rosto voltado para você, porque você, infelizmente, também tem uma fonte doce e amarga dentro do seu coração. E o rosto do nosso Senhor se volta contra isso. E as nossas orações, os nossos clamores não são atendidos. E as reflexões que podemos ver acerca desse texto que a gente leu. Pedro, nessa passagem, ele vai citar o Salmo 34. Depois você lê o Salmo 34, leia ele todo. Mas está especificamente do versículo 12 ao 16, para confirmar que a bênção de Deus repousa sobre aquele que se aparta de palavras e atos perversos e pratica a justiça. Ou seja, ao ser alvo de insultos e mentira, você não deve pagar com a mesma moeda. Não devemos fazer isso. Mas infelizmente, quando a gente faz e quando a gente se sente ofendido, rejeitado, desvalorizado, a gente automaticamente levanta muro de proteção. A gente começa a se defender. Aí a gente abriga no nosso coração ressentimentos, a gente abriga no nosso coração a raiva, o rancor, e a gente passa a culpar o outro. E o que é pior? O que é pior disso tudo? Na maioria das vezes, a gente fica cego em relação ao nosso próprio desempenho e as nossas características negativas. A gente vira o santarrão da história e começa só a ver a falha do outro. A gente só vê os erros dos outros. E aí, você vai se pegar numa enxurrada de palavras dolosas, né? Que, infelizmente, vai fazer com que o socorro divino seja retirado de nós. E fazemos isso por quê? Jesus ele vai afirmar lá em João, capítulo 12, no versículo 25, que quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Então, ele está se referindo aqui a viver para nós mesmos. São os nossos egoísmos, as nossas pretensões, as nossas maldades, sabe? Os nossos desejos, as nossas concupiscências na realidade, que nos leva a desconsiderar o verdadeiro propósito da vida, ou seja, viver de acordo com o que Deus planejou para cada um de nós. Para terminar, meus amados, eu quero dizer para vocês que ouvir a Deus e obedecê-lo, amar a vida corretamente, evitar o mal, tanto nas palavras quanto nos atos, buscar paz, lançando fora e liberando todas as ofensas e os ressentimentos do nosso coração, nos trará uma vida cheia do favor de Deus. Porque a gente vai ter olhos para ver e coração para reconhecer, e isso é sublime e profundo demais. Olhos para ver, coração para reconhecer. Nós teremos a íntima presença de Deus com sua ajuda, com a sua graça e com a sua direção. Aleluia por isso. E teremos também a resposta de Deus às nossas orações. Por quê? Porque muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E Tiago, ele vai fechar a questão quando diz que se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, porque simplesmente a sua religião não terá valor algum. Vamos prestar atenção às nossas palavras, vamos ter cuidado, vamos pensar antes de falar. Nós temos 2 ouvidos, 2 olhos, 2 mãos, 2 pés, mas a gente só tem uma boca. A gente precisa ter cuidado, porque muitas vezes a gente está machucando, magoando profundamente o coração de Deus, quando lançamos através dos nossos lábios mundos e mundos de palavras torpes, de espíritos imundos, de onde deve ser uma fonte de vida, de onde deve ser uma fonte de alegria, de incentivo e de ministração da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe nessa tarde e ministre o nosso coração em nome de Jesus. Amém. Amém.